Como é que eu posso transformar a minha realidade financeira em 2025? Esse vídeo de hoje é muito importante porque se você quer transformar a sua vida financeira, você precisa assistir ele até o final. Se você não me conhece, está chegando agora, eu sou Mel, muito prazer. Sou uma baiana que mora aqui na Califórnia, no Vale do Silício. Eu sou de Salvador, gente. E a minha realidade não começou morando na Califórnia, tendo a minha casa, essa casa dos sonhos que eu amo, casada com a pessoa que eu amo, com meus 2 filhos. De forma nenhuma, muito pelo contrário. Eu comecei com uma realidade muito, muito simples. Meus pais eram pessoas muito simples. Eram 2 estudantes de jornalismo que se conheceram na faculdade e resolveram se casar e ter uma filha, só que a realidade financeira deles não era tão boa assim. Então, quando eu nasci, a gente dormia em colchões. Eu não tive berço assim que eu nasci, depois de um tempo que meus pais conseguiram comprar o berço e tudo, mas eu nasci numa situação financeira muito simples, mas não me faltou, graças a Deus, muito amor, que é o principal. Mas como é que eu fiz para transformar a realidade que eu vivia, que era morar em Salvador, tomar 4 ônibus por dia para ir para a faculdade, mais 4 para ir para o estágio, ou seja, eu tomava 8 ônibus todos os dias. E hoje em dia eu moro aqui na Califórnia e criei realmente uma realidade que, assim, uma realidade muito abundante, graças a Deus. Claro que eu quero criar ainda mais abundância financeira, claro que eu quero me transformar ainda mais. E eu sou apaixonada, gente, pelo poder que a nossa mente tem de transformar a nossa realidade. Sou apaixonada por desenvolvimento pessoal, pela mente humana, pelo cérebro humano, por isso eu sou neuropsicóloga, amo a psicologia, foi uma das melhores escolhas que eu já fiz. E eu gosto muito e tenho um fascínio muito grande em estudar como é que a gente consegue se transformar internamente, transformar nossas crenças, transformar nossa programação, tudo aquilo que a gente acredita, como a gente enxerga a vida, os nossos pensamentos, para transformar o nosso externo, para transformar a nossa realidade. Então, desde muito tempo eu venho estudando sobre isso. Na verdade, desde pequenininha, eu sempre coloquei em prática coisas que eram muito parecidas com o que a gente viu até no filme O Segredo, ou o filme Quem Somos Nós, só que eu não tinha esse conhecimento. Então eu costumo dizer que esse conhecimento a gente tem de fábrica. Nós somos conexão direta com Deus, nós somos conexão divina, e por isso a gente tem esse conhecimento, só que a gente vai criando camadas de crenças que fazem a gente acreditar, na verdade desacreditar da nossa capacidade, fazem a gente se enxergar de uma forma completamente diferente, muito menos poderosos, muito menos amorosos, muito menos abundantes. Então a gente vai criando essas crenças ao longo da vida que vai nos impedindo de enxergar a realidade que nós somos criadores, nós somos abundantes e a gente tem direito a toda essa abundância, a gente só precisa se empenhar no processo de criar essa abundância a partir da nossa transformação interna. Então, como é que eu fiz todo esse processo? Então, eu me empenhei nessa mudança do meu eu. Eu queria me tornar um novo eu, uma nova pessoa que era correspondente a uma realidade completamente diferente. Então, o primeiro ponto que a gente precisa entender é que a gente não tem como criar nada externamente que não reflita quem a gente é. Não tem como eu conquistar nada que esteja além da minha autoimagem. Autoimagem são as crenças que eu tenho sobre mim, a forma como eu me enxergo, o que eu acredito que eu sou capaz de alcançar, o que eu acredito que eu sou merecedora de ter, o que eu acredito sobre mim mesma, todas as crenças que eu tenho sobre mim, isso forma a nossa autoimagem. Então, eu me empenhei no processo de transformar a minha autoimagem para estar à altura dessa realidade que eu tenho hoje. Então, o primeiro ponto que a gente precisa entender é que a gente não tem como ter nada na nossa vida que esteja além daquilo que a gente acredita sobre a gente, sobre a nossa autoimagem, do que a gente é capaz, do que a gente merece. Então, em muitos momentos, a gente está tentando mudar a vida, mudar as coisas, mudar a forma de fazer, sem cuidar justamente dessa mudança da gente, dessa mudança interna. Peraí, não adianta eu ficar forçando as coisas acontecerem na força do braço, sem eu entender como é que eu posso mudar a minha mente, como é que eu posso transformar a minha mente, criar novas conexões neuronais, para que eu comece a me tornar uma nova pessoa que é correspondente a essa nova realidade. Quando a gente começa a viver esse processo de transformação, é muito louco, porque a gente começa a atrair coisas diferentes, a gente conhece pessoas diferentes, a gente encontra caminhos diferentes, a gente tem ideias diferentes, porque a gente entra numa nova frequência de realidade. A cada passo que a gente vai dando nesse processo de se desenvolver, de se transformar numa nova pessoa, a gente vai encontrando caminhos diferentes para viver esse processo de transformação. Então eu não parei aqui no Vale do Silício, na Califórnia, de uma hora para outra, foi todo um processo que foi acontecendo. Então aqui no canal tem muitas histórias onde eu vou dividindo sobre isso, mas eu vou dividir cada vez mais com vocês também esse processo para vocês entenderem como foi que aconteceu, como é que se discorreu todo esse processo para mim e
vocês podem ter a oportunidade de, através da minha história, através de entendendo como foi esse processo, colocar em prática na vida de vocês, para que vocês não precisem demorar tanto tempo como eu demorei para conseguir criar essa realidade. Ou seja, hoje em dia, eu crio as coisas que eu gostaria muito mais rápido, numa velocidade assim absurda comparado a quando eu iniciei todo esse processo. Então foram muitos aprendizados, muitos erros e acertos que eu vou dividindo com vocês aqui nesse canal, tá? Então seja muito bem-vindo, já ativa o sininho, já curte esse vídeo para que o YouTube saiba que você gostou e comece a te mostrar mais vídeos como esse aqui. Então, nesse momento, a gente está fazendo o estudo do livro Segredos da Mente Milionária. Esse foi um livro, gente, que me ajudou muito no meu processo de transformação, principalmente com relação às crenças ligadas a dinheiro. Então, eu queria investigar por que eu continuava repetindo a mesma situação financeira, por que eu não conseguia avançar, mesmo achando que eu estava me desenvolvendo muito, mesmo achando que eu estava aprendendo muito, fazendo psicologia, estudando neuropsicologia, entendendo da mente humana, mas eu não avançava no quesito financeiro. Por que isso acontecia? Então eu queria investigar cada vez mais as minhas crenças sobre dinheiro. Claro que eu já tinha avançado bastante, mas eu queria entender ainda mais o que estava impedindo com que eu materializasse a realidade financeira que eu queria. Na época que eu estudei esse livro, eu morava num apartamento, era um apartamento bem pequeno, e eu li esse livro, eu comecei a colocar em prática todos os ensinamentos e muitas coisas começaram a acontecer. Em pouco tempo, assim, eu fiz os meus primeiros lançamentos, eu comecei a trabalhar com aquilo que eu amo, e eu tive um resultado financeiro muito alto, em pouco tempo a gente já se mudou de apartamento, então, assim, esse livro foi uma bênção na minha vida, por isso eu trago ele para poder dividir com vocês de uma forma comentada. Se você quiser acompanhar todo o estudo, você vai ter uma playlist que tem aqui no canal chamado Segredos da Mente Milionária. Você vai acompanhando a playlist desde do primeiro capítulo, eu vou lendo o livro e comentando e dividindo com vocês histórias, e aí vocês vão recebendo esse conteúdo de uma forma muito mais natural, muito mais gostosa de consumir do que somente lendo o livro. Então fica comigo até o final, porque eu sei que tem coisas importantes. Como eu já passei dos 40, a minha visão não está a mesma. Então a gente vai colocando óculos aqui para a gente poder seguir com a nossa leitura, tá? Mas vamos lá. A gente tá nesse momento na página, deixa eu ver aqui, 135. Olha que coisa interessante, esse livro é do autor T. Harv Eker. Se você tiver o livro, pega na página 135, se você não tiver, não faz mal, apenas acompanhe o estudo que eu tô fazendo agora. Fica nesse vídeo, porque nada é por acaso. Se você caiu aqui, é porque você precisa assistir esse vídeo de hoje, e depois você volta e vai assistindo os outros da série, tá? Mas vamos lá, ele vai dizer, ou você está certo, ou você é rico. Nunca as duas coisas ao mesmo tempo. Como assim, meu? Ele vai explicar. O escritor e locutor Jim Rohn disse algo que se aplica perfeitamente a esse assunto. Se você se mantiver fazendo o que você sempre fez, continuará conseguindo o que sempre conseguiu. Então, quando a gente começa a viver esse processo de transformação financeira, a gente precisa sair da caixa, a gente precisa arriscar, a gente precisa fazer coisas que a gente nunca fez antes. Porque fazer o mesmo que a gente vem fazendo, a gente vai ter os mesmos resultados. Então, a partir do momento que a gente começa a se transformar internamente, vão vir novas ideias, vão vir novas intuições, novos caminhos vão aparecer e a gente vai se questionar e dizer, não é possível, tipo, eu venho fazendo isso minha vida toda, como é que isso aqui, completamente diferente, aparece pra mim? Mas tem algo dentro da gente que fala, não sei o que é, mas eu vou abraçar esse chamado, eu vou abraçar essa oportunidade, eu vou abraçar esse convite que me fizeram para ir para um determinado evento, mesmo que eu não tenha certeza o que vai ter lá, mas eu sinto que é para mim, eu sinto que eu tenho que ir. Então a vida vai trazendo para a gente, através dessas sincronicidades, através da nossa intuição, caminhos para a gente começar a caminhar em uma direção diferente. E a gente precisa confiar na nossa intuição, porque aí a gente vai começar a dar passos diferentes do que a gente já vinha dando. E foi isso que eu fiz. Naquele momento lá, em 2013, eu conheci um curso, eu fiz um evento, e aí a vida foi me levando por caminhos completamente diferentes. Um evento que eu, na época, nem tinha condição de pagar, e aí teve um sorteio, depois vocês vão ouvir essa história aqui no canal, mas resumindo, teve um sorteio, e eu tinha certeza que eu ia ganhar esse sorteio, eu fiquei muito mentalizando, me visualizando no evento e tudo, e eu perdi esse sorteio. Quando faltavam 2 dias para o evento acontecer, a pessoa que tinha ganhado o sorteio não podia ir porque o visto dela não saiu. E a pessoa me ligou para eu ir porque eu estava aqui na Califórnia, estava perto. Então, eu sabia que era para mim aquilo ali. E a partir dali,
várias outras sincronicidades foram acontecendo e eu fui entrando em contato com um novo conteúdo que me colocou numa direção completamente diferente da direção que eu fiz minha vida inteira. E eu tive que dar esse voto de confiança em abraçar uma nova direção. E eu dei, e foi o que transformou completamente a minha vida financeira a partir dali, tá? Então, se a gente mantiver fazendo a mesma coisa, a gente vai ter os mesmos resultados. Então, fica atenta, porque a vida, ela te dá resposta. Se você acredita em Deus, eu acredito muito em Deus. Se você acredita em Deus, converse com Deus. Chegue pra Ele e fale, olha, Deus, me mostra o caminho, me mostra assim na minha cara, assim, me dá sinais, faz meu coração bater mais forte quando for o momento certo de eu agir, quando for a escolha certa a fazer, quando for o caminho, me direcione e você vai ver que Deus sempre responde, tá? Ou se você não acredita em Deus, se você acredita numa força maior, se você acredita que todos nós estamos conectados de alguma forma, as coisas vão ser apresentadas para você de alguma forma, tá? Comece a perceber essas nuances, esses sinais. E ele vai dizer, ora, o seu jeito você já conhece, agora você precisa aprender novas maneiras de pensar e de agir. Foi por esse motivo que eu escrevi esse livro. O meu objetivo é acrescentar alguns arquivos mentais aos que você já possui. Eles correspondem a novos modos de pensar, a novas ações e, portanto, a novos resultados. É por isso que é essencial que você continue a aprender e a crescer. Os físicos concordam que nada nesse mundo é estático. Tudo que é vivo muda o tempo todo. Por exemplo, uma planta que não cresce está morrendo. Isso também vale para as pessoas e para quaisquer outros organismos vivos. Portanto, se você não cresce, está morrendo. Uma das minhas frases favoritas é a do escritor e filósofo Eric Hoffer. Os que aprendem herdarão a terra, enquanto os que já sabem estão magnificamente equipados para viver num mundo que não existe mais. Dito de outra forma, se você não estiver aprendendo continuamente, vai ser deixado para trás. Principalmente hoje que a gente tem a oportunidade de ter esse aprendizado de formas mais simples possíveis. Quando eu comecei em 2013, não tinha nada disso de chat GPT, não tinha tantas oportunidades de cursos, de vídeos no YouTube, o YouTube estava começando. Eu tenho o meu canal no YouTube já há muitos anos. Quando eu comecei, eu estava assim, tateando dentro do YouTube. Hoje em dia, a gente tem gente ensinando tudo, gente. Então, a gente tem esse conhecimento ali, próximo da gente, né, ao alcance das nossas mãos, e muitas vezes a gente não usa esse conhecimento, a gente passa muito tempo nas redes sociais scrollando, assistindo vídeos vazios, assistindo a vida dos outros, se comparando, e a gente sai dali com a sensação de que a gente perdeu tempo, em vez de investir o nosso tempo em algo que realmente transforme. Por exemplo, você que está assistindo esse vídeo, com certeza você é uma pessoa diferente, porque você está aqui investindo seu tempo em transformar a você, em transformar a sua situação financeira. Você vai sair desse vídeo aqui, eu espero, eu tenho certeza que sim, você vai sair daqui assim com aquele coração assim animado, entusiasmado. Eu espero que eu consiga passar para você esse entusiasmo de que você pode e você vai transformar a sua realidade. Então, é isso que é interessante, a gente tem esse conteúdo na nossa mão agora, então aproveita, estuda, se aprofunda para que você realmente consiga fazer esse processo acontecer, tá? As pessoas de mentalidade pobre dizem que não podem se instruir por falta de tempo e de dinheiro. Os ricos, por outro lado, estão mais ligados na citação de Benjamin Franklin. Se você acha que a instrução é cara, experimente a ignorância. Tenho certeza de que você já ouviu isso antes. Conhecimento é poder. E poder é capacidade de agir. A única maneira que eu conheço de você possuir a riqueza que deseja é saber jogar o jogo do dinheiro, dentro e fora de você. Interessante ele falar isso. Então, por exemplo, eu trabalhei muito essa minha transformação interna com relação ao dinheiro, as minhas crenças com relação ao dinheiro. Eu passei a agir no mundo de forma completamente diferente, reagir a situações que lidavam com dinheiro de forma completamente diferente, e eu fui encontrando novas oportunidades para eu agir e para eu me transformar. Só que aí eu queria dar um passo a mais com relação ao conhecimento em relação ao jogo do dinheiro. Em relação ao investimento, como é que faz investimento, em que eu devo investir, como é que eu invisto em contas que são tax-free aqui, como é que eu me movimento dentro dos Estados Unidos para pagar menos taxa. Então existem, as pessoas muito ricas, elas fazem e jogam o jogo do dinheiro de uma forma completamente diferente. Então quando eu tive a oportunidade de fazer um investimento para transformar minha vida financeira nesse sentido, porque eu vinha me transformando muito e apareceu uma oportunidade para mim de investir um valor que era bastante alto em um mastermind de investimento, e eu fiz.
E a partir desse Mastermind eu aprendi muitas coisas novas que eu desconhecia. E eu comecei a fazer investimentos em coisas que eu nunca tinha feito, como criptomoeda, por exemplo, como investimento em real estate aqui nos Estados Unidos que eu nunca tinha feito. Então, fazer aquele processo abriu minha mente para oportunidades que antes nem existiam, nem sequer passavam pela minha cabeça. Como é que movimentava o dinheiro nas contas de investimento, nas contas de aposentadoria daqui, no CISA das crianças. Então, eu não sabia como fazer nada dessas coisas e eu fui aprendendo a partir do momento que eu peguei o meu dinheiro também e investi naquele processo. Então, para mim, assim, se pagou demais. Fora amizades incríveis que eu conheci, de pessoas que também estavam com a mentalidade de transformação e de investimento, e foi, assim, muito maravilhoso. Então, ele vai dizer: a definição de insanidade é fazer sempre a mesma coisa e ficar esperando resultados diferentes. Certamente você já seria rico e feliz se o que você está fazendo desse certo. Qualquer outra coisa que a sua mente invente como resposta não passa de uma desculpa esfarrapada. Detesto ter que dizer isso com todas as letras, mas esse é o meu trabalho. Acredito que um bom orientador sempre exigirá de você mais do que você exige de si mesmo. Do contrário, por que você necessitaria de um profissional desse tipo? Como orientador, a minha meta é treiná-lo, inspirá-lo, convencê-lo e fazê-lo observar ao vivo o que está impedindo você de progredir. Resumindo, usar todos os meios para ajudá-lo a conquistar um nível de vida muito mais elevado. Se for preciso, eu vou despedaçá-lo e vou reconstruí-lo de uma forma que dê certo. Farei tudo que estiver ao meu alcance para torná-lo 10 vezes mais feliz e 100 vezes mais rico. Se você está atrás de uma Poliana, eu sou o cara errado. Gostei. Caso deseje subir de modo rápido e contínuo, a gente pode prosseguir. Então ele fala aqui, você tem que ouvir algumas verdades e você tem que se questionar do que você acredita que é verdade pra você, para que você realmente se transforme. É igual terapia, gente. Você vai pra terapia, você não vai ouvir coisas gostosinhas que você quer ouvir. Você vai ouvir coisas que você poderia fazer diferente, poderia fazer melhor, poderia se transformar. Isso vai acelerar o seu processo de desenvolvimento pessoal. Então aqui ele tá dizendo que ele é esse tipo de treinador, que vai abrir os seus olhos, vai falar, cara, se no ano passado você estava da mesma forma que você está esse ano, ou se você está pior do que você estava o ano passado, tem alguma coisa que você não está fazendo diferente. Eu, todo ano, estou melhor do que eu estava no passado. E eu quero continuamente estar melhor. Porque, gente, o nosso processo é de evolução. Eu não quero estagnar. Então eu tenho que estar melhor de alguma forma, e para mim essa mudança financeira também reflete a minha mudança de padrões mentais e de crenças. Então eu quero também estar melhor financeiramente, porque isso reflete o quanto eu consegui me transformar internamente, o quanto eu consegui dar passos novos, sair da minha zona de conforto, criar novas fontes de renda. Tudo isso é um trabalho gigantesco interno. Então eu estou evoluindo. Quando você vê que a pessoa está crescendo financeiramente, quando ela está crescendo no seu físico, quando ela está crescendo na sua forma de se relacionar, ela está fazendo um trabalho interno gigantesco para se transformar numa nova pessoa, porque ninguém vai ganhar um resultado gigantesco sem se transformar. E quem faz isso acaba perdendo. Quem ganha um BBB, ou quem ganha na Mega Sena, mas não se transformou internamente para estar à altura, sempre perde. Você pode, é certo, você pode pesquisar o que você quiser. Então precisa haver um trabalho muito grande interno. Então quando eu vejo alguém que está crescendo em qualquer área, eu acho o máximo. Eu quero conhecer essa pessoa, eu quero saber mais dela, eu quero saber como é que ela fez, porque se ela está se transformando para muito melhor, ela está tendo que fazer esse trabalho interno. Então é uma pessoa que está em constante evolução. Já é digna da gente querer aprender, né? Então, ele vai dizer, sucesso é algo que se aprende. Podemos aprender a vencer em qualquer coisa. Legal, eu adorei. Se você quer ser um grande jogador de golfe, será capaz de aprender a fazer isso. Se prefere ser um pianista, conseguirá aprender a se tornar um. Se deseja ser verdadeiramente feliz, você também tem condições de aprender a fazer isso. Não, se quer enriquecer, também pode aprender como fazer isso. Não importa onde você está agora, o essencial é que você esteja disposto a aprender. Por isso que eu sempre falo aqui no canal que é interessante que você, mesmo que você esteja com dívida, mesmo que você esteja com pouco, você aprenda, por exemplo, a investir com pouquinho. Porque aprender a investir no pouco vai colocar você em movimento para investir no muito. Então, se hoje você aprende a investir somente R$10, fez de você um investidor. Você não é mais aquela pessoa que não é investidor.
você se torna um investidor agora que está em movimento, um investidor que agora vai começar a assistir vídeo no YouTube sobre investimento. Então, se você tem um pouco de dinheiro, por exemplo, agora é uma hora boa para comprar cripto, que o Bitcoin deu uma queda. Então, às vezes, comprar um pouquinho de Bitcoin, começar a movimentar, começar a entender um pouco mais desse mundo. É um exemplo. Eu não tenho dinheiro para comprar um imóvel, eu não tenho dinheiro para comprar alguma coisa muito grande, mas eu tenho dinheiro para fazer um investimento pequeno. Então, eu vou fazer. Vou baixar um aplicativo que é gratuito para você baixar, para você se inscrever, e vou começar movimentando com pouco, porque a partir dali, aquilo ali vai fazer com que eu queira aprender mais, com que eu me transforme, com que eu entre na nova frequência de realidade e eu quero ter mais dinheiro e mais abundância. Então ele vai dizer, não importa onde você está agora, o essencial é que você esteja disposto ou disposta a aprender. Uma das minhas frases mais conhecidas é, todo mestre já foi um desastre. Veja, por exemplo, Veja esse exemplo. Certa vez um esquiador olímpico participou de um dos meus seminários. Quando eu fiz essa afirmação, ele se levantou e ele pediu a palavra. Pela sua atitude incisiva, pensei que ele fosse discordar veemente de mim. Ao contrário, ele relatou a todos os presentes a sua história. Ele disse que quando ele era criança, ele era o pior esquiador de todo o seu grupo de amigos. Tão lerdo que às vezes nem o chamavam para esquiar. Então ele decidiu frequentar aulas de esqui. Todo fim de semana ele acordava bem cedo para ir à montanha. Em pouco tempo, não só alcançou os mesmos resultados que os seus amigos obtinham, como os ultrapassou. Foi quando passou a se envolver em competições de esqui e conseguiu um técnico de alto nível. As suas palavras foram: sou um mestre no esqui agora, mas quando comecei era um perfeito desastre. Harvey tem toda a razão, ele falou. Podemos aprender a ser vitoriosos em qualquer coisa. Eu aprendi a vencer nesse esporte. A minha próxima meta é aprender a ganhar no jogo do dinheiro. Então, eu quero que você... Vou deixar aqui na tela o seguinte. O princípio de riqueza. Todo mestre já foi um desastre. Se eu não deixar na tela, vai estar aqui embaixo, tá? Todo mestre já foi um desastre. Para você se lembrar disso, que não importa onde você esteja, não importa o que você tenha hoje e a realidade financeira que você tem, você é capaz de aprender e você é capaz de se transformar. E você precisa acreditar nisso. E você precisa parar de consumir a vida de fulano que já chegou num patamar que tem condições de fazer coisas enormes e investimentos super grandiosos em cursos, em coisas, e enxergar que onde você está, você é capaz de dar um próximo passo para um degrau acima do seu. Comece a olhar para você e vislumbrar. Claro que eu quero que você olhe para um cenário gigantesco lá na frente, eu quero que você sonhe grande, eu quero que você olhe para a vida de uma pessoa que você admira e fale, eu vou ser como ele, eu vou ser como ela, eu vou chegar lá. Mas eu quero que você não deixe que aquele cenário tão grande te frustre, sabe? Eu quero que você consiga ver que cada passo que você dá nessa escada de transformação te leva para um próximo nível. E eu quero que você olhe esse próximo nível com muito carinho. Não só fique imaginando que você tem que dar aquele mega passo, porque isso é muito mais difícil de acontecer. Então, enxergue esse próximo passo com amor, com carinho e fale, eu vou dar isso aqui, esse passo de investir R$10. Eu vou dar esse passo de começar a assistir esses vídeos de investimento. Eu vou dar esse passo de começar a acompanhar todo o estudo do livro que Mel ensina aqui, só que eu vou fazer do começo. E tudo que ela falou eu vou colocar em prática. Então, se dê essa chance de fazer do pequeno, sabe? De começar com o que você tem, de acreditar que cada passo que você está dando vai te aproximar daquela realidade muito maior. E eu tenho certeza que vai, se você se empenhar em fazer isso, tá? A gente vai continuar o nosso estudo do livro no nosso próximo vídeo. Eu espero que você tenha gostado desse estudo de hoje. Se você gostou, você deixa o seu like, você comenta aqui embaixo. Só para dividir com vocês, eu fiquei essas 2 semanas, foram 2 semanas, eu acho, sem gravar vídeo, gente. Por quê? Eu peguei uma gripe tão forte que em toda a minha vida eu nunca peguei uma gripe tão forte. Eu tinha pego uma gripe que eu contei pra vocês nos vídeos passados, só que, gente, eu melhorei, comecei a me exercitar, eu acho que eu excedi também, eu comecei a me exercitar muito forte e comecei a pegar muito mais peso do que o normal. Fui exercitar com uma amiga lá em Los Gatos, e Carla, muito querida, que me convidou pra malhar com ela, eu fui lá malhar, só que aí eu acabei pegando muito mais peso e tal, porque ela já tem um treino mais avançado. Eu falei, não, vamos pelo seu treino, eu quero me desafiar, e eu acho que eu forcei muito o meu corpo e eu ainda tava me recuperando daquela gripe. Aí eu peguei outra. Você não tem ideia, não. Eu acho que eu peguei influenza, ou A ou B, eu não sei qual,
Mas, gente, eu não dou febre com muita facilidade, eu fiquei com febre. Ainda tô um pouco com a voz assim, não sei se vocês estão percebendo. Mas eu tô muito melhor. Mas, gente, a primeira gripe, eu conseguia pelo menos arrumar as coisas de casa, fazer comida, levar as crianças no colégio. Nessa gripe, gente, eu fiquei de cama, que eu não conseguia levar as crianças pra escola, fazer almoço, fazer nada. O Lucas teve que cancelar as reuniões dele do Google, porque ele tinha que fazer tudo aqui em casa. Mas deu tudo certo, já estou bem melhor. E aí, eu assisti algumas séries e alguns filmes, então se vocês quiserem que eu divida séries e filmes com vocês que eu assisti durante esse tempo que eu fiquei de cama, tem uma série muito maravilhosa para indicar, pra gente conversar. Tem filmes super divertidos, porque eu gosto muito de assistir coisas assim leves, comédia romântica, e vocês já sabem. E aí eu tenho para indicar também. Então, se vocês quiserem, dá o aval de vocês, fala assim, Mel, eu quero que você fale mais sobre isso, ou não, eu prefiro que você fale só sobre desenvolvimento pessoal, mudança de realidade financeira, e aí a gente vai conversando, tá? Te vejo em breve no próximo vídeo. Um grande abraço, receba meu abraço apertado. Muito obrigada por ter ficado até o final, e a gente se vê no próximo vídeo.